Olá, tudo bem? Bora para mais uma aliá? A segunda aliá da Parashá Nassô vai de números 4 do 38 a 49 e a Brit Hadashá, a leitura é em Lucas 13. 38 aqui. A bênção da Torá, porque eu não dei a bênção da Torá antes, Senhor, me perdoe. Bendito és tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Bendito és tu, eterno Deus de Israel, que nos outorga a Torá. E os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e pela casa de seus pais, de 30 anos de idade em diante até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião. Os que dele foram contados segundo suas famílias e pela casa de seus pais, 2.630. E estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Gerson, todo o que serve na tenda da reunião, que Moisés e Arão contaram por dito do Eterno. E os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, de 30 anos de idade em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que entrar no exército para o serviço na tenda da reunião, e os que dele foram contados, segundo as suas famílias, 3.200. Estes são os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, que Moisés e Arão contaram por dito do Eterno através de Moisés. Todos os que foram contados, que Moisés, Arão e os príncipes de Israel contaram dos levitas, segundo suas famílias e pela casa de seus pais, de 30 anos de idade em diante, até a idade de 50 anos, todo aquele que veio para prestar serviço para a obra e serviços de carga na tenda da reunião, e todos os que deles foram contados, 8.580. Por dito do Eterno, eles foram contados através de Moisés, cada homem para o seu serviço e para a sua carga. E os que dele foram contados foi conforme o Eterno ordenara a Moisés. Então, esta é a leitura de hoje, encerrando a contagem dos filhos, dos levitas. E aí depois ainda vai falar sobre impureza, ainda vai falar sobre leproso, a continuação da Parashá. Na Brit Hadashá, nós vamos ler hoje, vamos ler neste momento, o capítulo 13 do livro de Lucas. Fala sobre Teshuvá, fala sobre a parábola da figueira estéril, fala sobre a cura de uma mulher enferma há 18 anos, compara o reino de Elohim a um grão de mostarda e ao fermento. Ele fala sobre a porta estreita e fala sobre o lamento de Yeshua sobre Jerusalém e a profecia acerca da destruição do templo. Que já conectou outras coisas aqui, mas enfim. Capítulo 13. Ora, naquele tempo, os homens vieram contar-lhe sobre esses galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E Yeshua respondeu e disse-lhes: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus, por isso ter ocorrido com eles? Não. E eu também lhes digo que se não fizerem Teshuvá, todos vocês perecerão da mesma forma. Galileu, aqui na Peshita tem aqui, deixa eu ver. Ora, naquele tempo, os homens vieram contar-lhe sobre esses galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Ou seja, galileus foram assassinados no mesmo tempo em que eram oferecidos sacrifícios.
E Yeshua respondeu e disse-lhes: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os galileus por isso ter ocorrido com eles? Não. E eu também lhes digo que se não fizerem techuvá, se não se arrependerem, todos vocês perecerão da mesma forma. Aqui fala em Ezequiel 18:30. Quem puder, depois, quem quiser, e se estiver tocado a entender o que está escrito em Ezequiel 18:30, eu vou fazer isso para entender o que é que ele estava falando aqui. Perecerão da mesma forma. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Shiloah e os matou. Pensam que eles eram mais pecadores do que todos os homens que habitavam em Jerusalém? Não. E eu lhes digo que se não fizerem techuvá, todos vocês perecerão como eles. E falou esta parábola. Um homem tinha uma figueira que foi plantada na sua vinha. E foi e procurou frutos nela, mas não encontrou. E disse ao agricultor: eis que há 3 anos eu venho buscar frutos nesta figueira, e não acho nenhum. Corte-a, por que desperdiçaria o solo? Disse-lhe o agricultor: meu senhor, deixe-a também este ano, enquanto trabalho nisso e a fertilizo. Literalmente, a Peshita aqui fala em esterco, estrume, que são utilizados como fertilizantes. E talvez dê frutos, e se não, no próximo ano você poderá cortá-lo. Enquanto Yeshua ensinava no Shabat, numa das sinagogas, no Shabat, nas sinagogas, estava lá uma mulher que tinha um espírito de enfermidade por 18 anos e estava encurvada, e não podia endireitar-se em tudo. Yeshua a viu e a chamou e disse-lhe: mulher, está livre da sua enfermidade. E colocou sua mão sobre ela, e imediatamente se endireitou, e ela glorificou o Elohim. E o líder da sinagoga, estando irado porque Yeshua curava no Shabat, respondeu e disse às multidões: 6 dias há em que é lícito o trabalho, venham para serem curados neles, e não no dia de Shabat. Mas Yeshua respondeu e disse: hipócrita, cada um de vocês não solta no Shabat o seu boi ou o seu jumento no estábulo e o leva para beber água? E esta mulher, uma filha de Avraham, a quem o acusador manteve amarrada por 18 anos, não seria lícito soltá-la do cativeiro no dia de Shabat? E havendo dito estas palavras, ficaram envergonhados todos os que tinham se levantado contra ele, e todo o povo se alegrava por todas as maravilhas que eram feitas por sua mão. Aqui, uma coisa que eu aprendi há pouco tempo atrás: existem cercas na Torá que protegem o povo de pecar. E eu não sei explicar muito bem ainda, mas eu estou estudando sobre isso. Mas aqui ele fala, né? Se tu pode soltar o jumento para beber água, por que não pode tirar uma mulher do cativeiro? A mulher do cativeiro dela, né? Da escravidão, da servidão em que ela estava amarrada. A Torá é pela vida. Sempre a Torá é pela vida. E disse Yeshua: aqui se assemelha o reino de Elohim, e aqui eu o assemelho. Assemelha-se a um grão de mostarda que o homem tomou e lançou na sua horta, e cresceu e se tornou uma grande árvore. E um pássaro do céu fez seu ninho em seus ramos. Disse novamente Yeshua: aqui eu assemelho o reino de Elohim. Assemelha-se ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até que tudo fosse levedado. E viajou pelas vilas e cidades, ensinando e indo para Jerusalém. E um homem perguntou-lhe se eram poucos os que têm a vida. Falando aqui da vida eterna, né? Trata-se aqui da vida eterna. E Yeshua disse-lhes: esforcem-se para entrar pela porta estreita,
pois lhes digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Deixa eu ver aqui. Concordam entre si. A partir da hora que o senhor da casa se levantar e fechar a porta, então vocês ficarão do lado de fora e baterão na porta e começarão a dizer: Nosso Senhor, abra-nos a porta. E ele responderá e dirá: Eu não os conheço. De onde vocês são? E vocês começarão a dizer: Temos comido e bebido diante de você e tem ensinado nas nossas ruas. E ele lhes dirá: Eu não os conheço. De onde vocês são? Afastem-se de mim, trabalhadores da mentira. Haverá lá choro e ranger de dentes quando virem Avraham e Yitzhak e Yaakov e todos os profetas no reino de Elohim, mas vocês serão lançados fora. E eles virão do oriente, do ocidente, do sul e do norte, e se reclinarão para comer no reino de Elohim. E eis que há muitos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. E eis que há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão os últimos. Aqui conecta com um texto de Yohanan, que fala sobre a palavra, né, sobre guardar a palavra da verdade. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois lhes digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procuram entrar pela porta estreita, mas não conseguem. O que é a porta estreita? Creio, digo eu, que é a obediência à Torá, a integridade da Torá. Mas isso eu creio, isso é o que eu penso, ok? E a Torá, sim, a Torá é o Pentateuco, é ali, é a visão de Sião, é sair da Babilônia. E o que é a Babilônia? E o que é o espírito greco-romano? E aí, vamos deixar essa conversa para outro momento. Vamos continuar a leitura aqui. No mesmo dia, aproximaram-se alguns dos Pirushim e disseram-lhe: Vá, saia daqui, porque o Ordos deseja matar. E disse-lhes Yeshua: Vão e digam a essa raposa: Eis que eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. No entanto, entretanto, é necessário que eu trabalhe hoje e amanhã, e no próximo dia irei, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha que reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e você não quis? Eis que a sua casa será deixada para ser destruída, pois eu lhes digo: vocês não me verão até que digam: bendito o que vem em nome de Adonai. Olha a profecia. Pensem na profecia. Para este momento, esta é a palavra. E que possa trazer, e que possa instigá-los a estudar a Torá e os textos, a Haftará, os escritos, a Brit Hadashah, no seu original, que é hebraico e aramaico, e não é grego. A Brit Hadashah não foi escrita no grego. Não há, os judeus, eles não usam outra língua, a não ser a língua deles, para escrever. E é isso. Nos vemos mais tarde.